Ora, boa tarde. Estamos na Escola Superior Politécnica do Soio, onde o Presidente da República, João Lourenço, vai conversar com os jovens do Zaire, esta franja da população que é a principal força motriz de qualquer país, é a principal força da economia. O Presidente da República quer então ouvir as preocupações dos jovens do Zaire que estão aqui para então tomar depois decisões. Este mesmo exercício o Presidente da República fez em Banza Congo, agora está a fazer aqui no Soio. O Presidente da República vai conversar com estes jovens. A moderação deste debate, digamos assim, vai ser feito por dois jovens. Primeiro, Zuela Capilo, que é engenheira de construção civil e também já foi administradora adjunta do município do Coimba e também aqui do Soio, e agora é professora de geologia e também de matemática. Também um dos moderadores vai ser Erickson Mvezi, que vai então ajudar na moderação deste debate. Erickson Mvezi foi o responsável pela criação da empresa Tupuca e vai então estar aqui a moderar também esta conversa do Presidente da República com os jovens do Zaire. Uma vez apresentados, vamos dar início ao nosso diálogo com o nosso ilustre convidado, Presidente da República, a quem desde já saudamos, não é? E solicitamos algumas palavras de circunstância em jeito de saudação à juventude aqui presente. Bom, estão aqui três jovens. Estão aqui três jovens, dos quais dois já se apresentaram. E eu não quero ser discriminado, também quero me apresentar. Portanto, eu chamo-me, do meu nome completo, João Manuel Gonçalves Lourenço, embora eu não gosto muito que me chamem pelo nome completo, prefiro ser tratado simplesmente como João Lourenço, embora da campanha para cá este short name João Lourenço já tenha sido mais reduzido ainda, mas nasci aos 5 de março de 1954, já lá vai muito tempo. É só olharem para os cabelos brancos. Na cidade de Lubito, sou filho de Sequeira João Lourenço e de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, já falecidos. Embora tenha nascido no Lubito, praticamente não cresci lá. Cresci aí até os meus 17 anos na província do Bié, município de Catabola, na altura Nova Sintra, depois na sede da altura distrito, hoje província do Bié, portanto na cidade do Cuito, tendo passado depois a viver em Luanda por razões de estudo, até a altura que em 1974, com um grupo de outros jovens, juntámos-nos à luta de libertação nacional no Congo Brazzaville, mais concretamente em Ponta Negra, onde fizemos a nossa preparação militar, nosso CIR, chamado CIR Calunga. Bom, e daí para frente trabalhamos um período, trabalhar nas Forças Armadas, obviamente em Cabinda, até sermos enviados para a antiga União Soviética, onde fizemos formação superior numa academia
Militar Superior. E daí para frente vocês conhecem o percurso, acredito que conheçam. Fomos galgando degrau a degrau até chegarmos aonde nos encontramos hoje. Creio que fui mais extenso do que os outros 2 jovens que me ladeiam. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, passemos então à primeira pergunta. Sr. Presidente, fale-nos um pouco do João Lourenço, enquanto jovem. Que memórias guarda dessa fase? A juventude é sempre uma fase, é a melhor fase das nossas vidas. Portanto, para todos nós, a juventude é aquela fase em que não gostaríamos nunca de ter saído dela. Independentemente das dificuldades porque tenhamos passado, se éramos ricos, se éramos pobres, se tínhamos boa casa ou não, enfim, que condições materiais tínhamos, é sempre aquela fase de que guardamos recordações para toda a vida. Porque é a fase em que é forjada a nossa personalidade, tornamo-nos homens, dependendo muito da forma como soubemos aproveitar este período das nossas vidas. Portanto, o jovem João Lourenço tem boas recordações da sua infância e acredito que todos nesta sala devem corroborar comigo de que nós deveríamos ser jovens sempre. É verdade que a natureza não permite que assim seja, mas pelo menos de espírito não devemos abandonar esta nossa condição de jovens eternos. A máquina pode envelhecer, não é? Há um músico que diz que a chaparia pode estar estragada, mas devemos trabalhar no sentido de manter o motor, quando digo motor, é o nosso interior sempre jovem. Ok. Senhor Presidente, na sua juventude, quem eram as principais referências e por quê? Eu acredito que para toda criança, todo jovem, o seu principal ídolo, sem desprimor para outros, são os pais. Tanto são os pais, é o pai e a mãe. Todos nós queremos seguir os bons exemplos que os nossos pais nos deixam. Portanto, eles são os nossos ídolos até uma determinada fase das nossas vidas. À medida que vamos deixando a adolescência e nos tornando adultos, embora mantenhamos esses ídolos iniciais, acabamos sempre por descobrir, por abraçar um outro ídolo que não substitui os primeiros, mas que vem completar, digamos, uma lacuna. E para quem já tinha tendência para a política, embora o ser humano seja todo político, sem sombra de dúvidas que naquela fase que coincidiu com a luta de libertação nacional pela nossa independência, o ídolo que eu gostaria de seguir era alguém que liderava a nossa luta de libertação, primeiro da cadeia, depois a partir das matas,
do norte de Angola, do leste, portanto é fácil de adivinhar, estou-me a referir a Agostinho Neto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Falou agora em tendência, muito cedo para a vida política. Sabemos que o Sr. Presidente começou a exercer funções públicas de grande relevância muito cedo. Foi muito cedo governador provincial do Mochico, salvo erro, ou comissário provincial aos 29, 30 anos. Conte-nos um pouco dessa experiência. Não foi tão difícil assim. Eu comecei, modéstia à parte, a dirigir homens muito jovem. Muito jovem. Recordo-me que em Cabinda, quando fui indicado para desempenhar as funções de comissário político da 2ª Região Militar, eu tinha 22 anos de idade. Como é óbvio, tinha sob meu comando pessoas, algumas com idade de serem meus pais. Mas sempre me respeitaram e eu também respeitei, e de formas que ser comissário provincial, que é o equivalente hoje a governador provincial no Mochico, exatamente aos 29 anos de idade. Portanto, eu fui governador do Mochico de 1983 a 86. Não foi tão difícil assim. O que foi difícil, ou o que era difícil, era a situação que a província vivia naquela altura. Lembro-me que quando cheguei ao Luena, quando fui apresentado lá na província, creio que foi no mês de agosto de 1983, a cidade estava deserta, quase que não tinha população. A população que víamos era toda fardada, só se via a cor verde do camuflado, porque naquele exato momento decorria a célebre Batalha de Cangamba, não muito longe dali, tanto a sul do Luena. Eram combates muito violentos e que levaram a população do Luena e de toda aquela redondeza a fugir, tendo ficado na cidade praticamente só os militares, salvo raras exceções. A alimentação era escassa, como é óbvio, a atividade era praticamente militar, sobretudo militar. O próprio governador andava fardado de manhã à noite. Houve casos em que dormíamos fardados e com as botas calçadas. O abastecimento era difícil, como dizia, vinha de Luanda, quer por via aérea, quer por via terrestre. As colunas levavam mais de uma semana a fazerem 1.200 quilómetros, que é o percurso que vai de Luanda para o Luena. Portanto, para dizer que, tirando isso, esta situação que pouco a pouco foi se descongestionando, de resto não foi tão grande novidade a minha condição de jovem. Da mesma forma, vocês também são jovens e estão a enfrentar grandes desafios. Pelo que acabei de ouvir, qualquer um dos vossos casos são casos de sucesso para as idades que têm. Portanto, o importante não é a idade, o importante é o que temos cá dentro.
a nossa personalidade. Senhor Presidente, enquanto jovem e com tantos desafios que enfrentou, alguma vez sentiu medo ou peso de tanta responsabilidade que carregava? A resposta, no fundo, acaba de ser dada. Portanto, devo dizer que não. Devo dizer que não. Mas o que é assumir responsabilidades intermédias a essa idade quando o presidente José Eduardo dos Santos assumiu o mais alto cargo da nação com 37 anos? Aí sim é muito mais difícil. A responsabilidade é muito maior do que ser o comissário provincial. Portanto, e ele não teve medo, e acho que nenhum jovem deve ter medo de enfrentar a vida, de enfrentar o mundo. Temos que olhar os desafios de cara levantada, analisar os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Devemos conhecer os nossos pontos fracos, porque todos os temos. Ninguém é super-homem, e saber lidar com isso, gerir a necessidade de equilíbrio entre os pontos fracos e os pontos fortes. Obrigada. O Sr. Presidente acaba de nos contar, não é, que muito cedo passou a prestar serviços à pátria nas Forças Armadas. Eu penso que conte-nos um pouco da sua carreira militar. Como é que foi para entrar para as Forças Armadas? Bom, como disse, eu entrei de forma voluntária, naquela fase em que muitos jovens do interior, quando digo do interior, quero dizer dos que estavam no território nacional, saíram de forma quase massiva, na sua maioria em direção à segunda região militar, portanto, segunda região militar, mas no exterior, portanto, em direção ao Congo-Brazzaville. Para aí foi o grosso, porque mesmo aqueles que depois foram para a frente leste, para a terceira região, não o fizeram diretamente, fizeram via segunda região. Portanto, foram primeiro para a segunda região, e daí é que uns ficaram na segunda e outros foram, digamos que, transferidos para a terceira região a partir do Lusaka, tanto do Congo-Brazzaville para Lusaka, para alimentar a luta naquele flanco, entrando depois por terra pelo Mexico e pelo Cuancubano. Portanto, nós entregamos-nos de corpo e alma, de forma voluntária, de forma consciente. Eu acredito que essa lufada de sangue novo que reforçou as fileiras da guerrilha naquela fase foi determinante para o grande desafio daquele período 74-75, das várias lutas intestinas que depois surgiram já entre nós, irmãos, dos diferentes movimentos de libertação. Estou-me a referir ao MPLA, a FNLA, a UNITA. Foi decisiva para o enfrentamento às invasões externas, primeiro a que veio do norte e que chegou até as portas de Luanda, até Kifangondo, e depois para fazer frente à invasão que veio do sul e que inicialmente foi travada ali na província do Kwanza Sul, mas concretamente no município do Ebo. Portanto, repito, esse reforço de jovens que abandonaram os liceus e as universidades, a universidade, que era a única na altura, e se entregaram à luta, foi
determinante para o bom desfecho que tornou possível o presidente Agostinho Neto proclamar perante Angola e o mundo a independência nacional a 11 de novembro de 75. Senhor Presidente, enquanto jovem dirigente, algumas vezes sentiu dificuldade a lidar com as pessoas mais velhas? Sentiu que por vezes não lhe respeitavam por ser mais novo? Acho que já respondeu. Podemos avançar para a próxima pergunta. Eu pergunto, não enquanto jovem, claro, com todo o respeito, estamos aqui 3 jovens, mas enquanto Presidente da República, como acha que os jovens olham para o Sr. Presidente? Bom, esta pergunta deve ser feita a eles, né? Eles estão aqui. Eles estão aqui para dizer como é que olham para o Presidente. Não é? Não, bom, o Sr. Presidente deve ter alguma apreciação em relação ao olhar dos jovens. Do Sim. senhor. Ou melhor, podemos colocar a seguinte pergunta: qual é a visão que o Sr. Presidente tem perante a juventude angolana? Fazer a pergunta inversa. Olha, eu olho para a juventude angolana com muito bons olhos. Com muito bons olhos, e vou explicar porquê. Porque nos momentos mais decisivos da história da vida do nosso país, quem deu a maior contribuição foi, sem sombra de dúvidas, a juventude. Podemos, sem receio de errar, dizer que o país deve a sua independência graças à entrega total da juventude. Os jovens são quem libertaram o país. E não só o libertaram, tornaram possível a independência, como também foram eles que, ao longo dos anos do conflito armado, que durou cerca de 27 anos, portanto estou-me a referir a 1975 a fevereiro de 2002, ao longo deste período também foram eles quem asseguraram, quem garantiram a defesa da soberania do país. Portanto, se esta franja da nossa sociedade suportou sacrifícios enormes para que Angola se mantivesse de pé até os dias de hoje, acredito que é nossa obrigação, é nosso dever confiar em que esta mesma franja da nossa população, desculpem, eu de vez em quando choro sem estar a chorar. Portanto, é de se pensar que esta mesma franja da nossa sociedade está capaz de enfrentar o desafio de hoje. Os desafios do passado foram aqueles a que eu já me referi, e a contribuição que a juventude deu a esses tais desafios eu também já me referi, mas os desafios de hoje são outros. Os desafios de hoje são organizar melhor a nossa sociedade em todos os aspectos, mas sobretudo no que diz respeito à organização da nossa economia. Trabalharmos para resolvermos os nossos problemas econômicos e sociais, organizar as empresas, produzir bens, produzir serviços, como forma de podermos resolver os problemas sociais da nossa população. E neste desafio, que é atual,
nós contamos muito também com a contribuição da juventude, cuja obrigação é, em primeiro lugar, dedicar-se ao estudo, porque só se dedicando ao estudo é que podem ser médicos, enfermeiros, engenheiros, agrônomos, veterinários, enfim, outras especialidades de que o país necessita para garantirmos o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Portanto, a primeira obrigação do jovem hoje é ser um bom aluno, um bom estudante, que estuda para saber e não estuda apenas para ter o canudo na mão, como se diz, e desta forma sermos nós a construir o nosso próprio país. Portanto, numa palavra, dizer que, da mesma forma que confiamos nos jovens num passado recente e não nos arrependemos disso, também hoje continuamos a confiar nos jovens. Estou absolutamente certo de que também não nos vamos arrepender disso. Nesse momento, uma das principais preocupações da juventude é, sem dúvida, a questão do desemprego. Dando sequência à resposta, como é que acha que Angola deve vencer isso? Nós só podemos vencer o desemprego pelo trabalho. Portanto, não há milagres a fazer. É pelo trabalho de todos, mas é pelo trabalho não olhando apenas para um único empregador. O trabalhar não significa necessariamente termos patrão. E se tivermos esse patrão, também não significa necessariamente que tenha de ser o Estado. O autoemprego não deixa de ser emprego. Tem que haver iniciativas idênticas a deste jovem que está aqui ao meu lado esquerdo. Ele não esperou que o Estado lhe desse emprego. Ele deu-se emprego a si próprio, inventou emprego, criou emprego para si próprio, e não só, como hoje emprega quantas pessoas? Mais de 300. Mais de 300 pessoas. Então, nós vamos resolver o problema do emprego se tivermos a capacidade de multiplicar o exemplo deste jovem, desculpe... Erickson Veze. O exemplo do Erickson 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Se conseguirmos multiplicar o exemplo dele e de outros, conhecidos e não conhecidos, vamos resolver o problema do emprego. Portanto, a questão do emprego, ou se quisermos do desemprego, é um problema que afeta todas as sociedades. Portanto, não há país nenhum cujos políticos, cujos dirigentes, cuja população não perca sono a pensar na forma como resolver o problema do desemprego. O desemprego, a taxa de desemprego varia de país para país. Dentro do mesmo país varia de momento a momento. A taxa de desemprego que temos hoje não é a que tínhamos há 10 anos atrás. Hoje é um pouco maior, mas isso não significa dizer que amanhã não pode ser melhor. Tem de ser melhor. E só depende de nós. Só depende de trabalharmos no sentido de baixarmos o máximo possível a atual taxa de desemprego que reina no nosso país. Nós temos muita coisa por fazer, muita estrada por fazer, muita fábrica por montar, muitos campos por cultivar,
haja capital e haja recursos humanos, haja cérebro e haja braços, mão de obra, para podermos realizar esses projetos que estão por ser realizados. Portanto, o emprego, em princípio, estará garantido se nós nos entregarmos de corpo e alma. Há pessoas em Luanda, e eu vou falar de Luanda, que estão desempregadas. Assim como também há desempregados em outros pontos do país, mas vamos nos agarrar no caso de Luanda. Muitos desses desempregados em Luanda, se nós chegarmos junto deles e dissermos: olha, o senhor amanhã tem um emprego. Onde é que é o emprego? É no Cuando Cubango. Ele vira as costas e desaparece. Então, é preciso passar essa mensagem de que o cidadão deve estar psicologicamente preparado para trabalhar em qualquer ponto do país. Da mesma forma que o soldado deve estar preparado para defender a pátria a partir de qualquer ponto do país, também os trabalhadores e os potenciais trabalhadores devem estar preparados para servir o país aonde ele for chamado. Aonde haver emprego, as pessoas devem se mostrar disponíveis. Daí a razão de os concursos públicos que reabrimos o ano passado, em 2018, ter tido cuidado de fazer concursos destinados à província A, à província B, à província C. Nós podíamos simplesmente dizer: bom, está aberto um concurso público de ingresso para enfermeiros e ponto final. E as pessoas apuradas depois davam-se o luxo de dizer: eu estou apurado, mas não quero ir para o sítio A, para o sítio B, para o sítio C. Não. Hoje quem concorre para ocupar uma vaga na província do Bié, por exemplo. E se ele ganhar esse lugar, ele só ganhou para a província do Bié. Ele não pode dizer: ganhei o concurso, mas coloca-me na Maianga. Ele ganhou para a província do Bié, tem que ir para o Bié. Se não for para o Bié, fica desempregado. Então, era só para sensibilizar os nossos jovens de que queixamos-nos de que há desemprego, e é um facto que há desemprego. Ninguém quer ver pessoas desempregadas, mas por outro lado também o desemprego às vezes é geográfico, ou seja, as pessoas querem que o emprego vá a seu encontro, aonde eles estão. Quando não, nós é que temos que ir atrás do emprego. Onde há emprego, as pessoas devem ir atrás do emprego. Muito obrigada. O senhor Presidente falou há pouco tempo em formação. Pergunto, para o senhor Presidente, qual deve ser o foco da juventude? O ensino superior ou a formação profissional? Ambas formações são importantes para o país. O país precisa de técnicos, de profissionais, mas também precisa de licenciados, mestrados, doutorados. Precisa de tudo. Precisa de tudo e nas devidas proporções. Ou seja, o país não deve ter
mais PhDs, mais doutorados do que pessoas com formação técnico-profissional. Portanto, abaixo da licenciatura, estou-me a referir. Se isso acontecer, o país não vai funcionar. Precisamos dos doutores, sim, mas precisamos muito mais, em termos numéricos, dos que têm formação técnico-profissional, que passaram pelas escolas de formação técnico-profissional. Portanto, resumindo, tudo é importante, cada um na sua medida, cada um ao seu nível, e para o país se desenvolver, tem de haver, nas devidas proporções, o equilíbrio necessário para que a máquina funcione. Da mesma forma que a gente não pode ter mais generais do que soldados, também não podemos ter mais PhDs do que serralheiros, eletricistas, enfim, este tipo de formação profissional. Certo. Senhor Presidente, nesse momento fala-se de um certo distanciamento entre jovens e a política. E acredito que é um fenómeno universal que também se verifica aqui em Angola. O que é que está a faltar para termos uma relação mais de proximidade entre nós, os jovens, e a política? Sim, de facto, este é um fenómeno universal, mas eu devo dizer que Angola é dos poucos casos no mundo que ainda se pode dar por feliz. Ou seja, este fenómeno não nos afetou tanto quanto afeta o resto do mundo, nomeadamente a Europa, e de uma forma geral os países desenvolvidos, mais desenvolvidos. Aí sim, esse fenómeno do afastamento entre eu não diria só a juventude, a população que está descrente dos políticos, da política e dos políticos. Aliás, basta vermos o facto de ser quase impossível hoje na Europa, quando há eleições, haver um partido vencedor que consiga governar sozinho. É quase impossível hoje, na Europa e em outras partes do mundo desenvolvido. Os vencedores vencem sempre por margens muito apertadas, abaixo dos 50%, o que os obriga a terem de fazer coligações para poderem governar. Isto no nosso continente, por enquanto, não acontece, em Angola também não, o que significa dizer que ainda há alguma confiança da população, dos eleitores, dos jovens, das mulheres, eu não diria nos políticos, mas pelo menos na política. Na política. De qualquer forma, temos que olhar para o vizinho, e costuma-se dizer que quando as barbas do vizinho estão a arder, a gente tem que pôr as nossas de molho. Ou seja, se esse fenómeno já está a acontecer na Europa, é provável que algum dia chegue à nossa terra. Portanto, temos que nos precaver para evitar que isso algum dia também venha a acontecer. Temos que ser forçados a fazer coligações para poder governar. Certo. Ok. Eu pergunto agora. O senhor Presidente acha que as redes sociais podem aproximar os jovens à política? Já agora, que avaliação faz da utilização que os jovens fazem das redes sociais? Bom, as redes sociais são algo que veio para ajudar as pessoas, os jovens,
que em princípio quem as concebeu fê-las de boa fé, no sentido de servir as economias, de servir as pessoas, as comunidades, mas que às vezes os utilizadores deturpam o fim para as quais elas foram concebidas. Portanto, as redes sociais contribuem para a política e já estão a contribuir porque tornam a comunicação mais fluida, mais rápida entre os cidadãos, particularmente entre os cidadãos eleitores, mas temos consciência de que a realidade mostra que entre os milhares ou milhões de utilizadores das redes sociais, há alguns que fazem mau uso dela. Então precisamos de ter algumas cautelas. Todos nós precisamos de ter algumas cautelas. Mas também temos noção de que, mesmo tendo essas algumas cautelas, é quase inevitável acontecerem coisas menos agradáveis nas redes sociais. Em certas situações é quase inevitável. Senão tínhamos que viver numa sociedade em que tinha de se policiar as pessoas uma a uma com meios tecnológicos sofisticados, o que em certa medida também iria contra a própria liberdade, as próprias liberdades democráticas, contra a liberdade de pensamento, contra a liberdade de expressão. Portanto, não se deve também chegar a esse extremo. Preciso confiar nas pessoas, a partir de pensar que estamos todos de bem, e aceitar que entre 100 haverá 3, 4 que vão utilizar mal as redes sociais. Eu às vezes comparo as redes sociais aos medicamentos. Os medicamentos foram feitos para tratar as doenças das pessoas, para servir bem as pessoas, para melhorar a sua saúde e, em alguns casos, até para salvar vidas. Mas se forem mal utilizados os medicamentos, o efeito é precisamente o contrário. Não só podemos piorar das enfermidades que temos, como até podemos morrer. O medicamento pode se tornar veneno. Então, as redes sociais é a mesma coisa. Elas são boas ou más consoante a utilização que nós as dermos. Se nos medicamentos a overdose mata, nas redes sociais, não só a overdose, a excessiva utilização das mesmas, como a incorreta utilização das mesmas pode provocar danos, às vezes irreversíveis, a terceiros. Portanto, juventude, usem sim as redes sociais, mas com responsabilidade. Porque o grande perigo das redes sociais é que são um meio de comunicação que não tem rosto. Vamos falar da televisão, por exemplo. Nós estamos a ver, sem querer promovê-lo, nós estamos a ver o Ernesto Bartolomeu no ecrã. Tudo o que ele diga, de bom ou de mau, ele está localizado. Nós sabemos que é o Ernesto Bartolomeu que disse. Se alguém se sentir lesado, sabe a quem pedir contas. Vou pedir contas, o Ernesto Bartolomeu foi ele quem no dia tal
no noticiário das X horas, ele disse isso, isso, isso. Portanto, tem rosto, é algo que tem rosto. Eu citei apenas o caso do Ernesto Bartolomeu, mas estou a promovê-lo, não é? Nas redes sociais, ninguém tem rosto. Ou melhor, só tem rosto quem quer ter, quem se identifica. Mas como é possível as pessoas não se identificarem ou identificarem-se falsamente, ou seja, com uma identidade falsa, o grande perigo está aí. Ela não tem rosto, você não sabe a quem vai responsabilizar. Então só temos que confiar na boa-fé das pessoas e apelar para que todos aqueles que têm acesso às redes sociais, acesso, quando digo acesso, é acesso ativo. Não me estou a referir aos que têm acesso passivo. Acesso passivo é quem vê o que está nas redes sociais. Acesso ativo é quem produz informação nas redes sociais. Esses que têm o acesso ativo é para os quais nós apelamos a boa educação, na forma de tratar os outros, a evitar a calúnia, a evitar os maus tratos, as faltas de educação, etc, etc. Certo. Senhor Presidente, como sabemos, o mundo está cada vez mais competitivo e o que tudo indica será assim para sempre, principalmente com a tecnologia. O que acha que a Angola tem que fazer para com que a nossa juventude se torne mais competitiva para fazer face aos desafios mundiais? Bom, para fazer face aos desafios mundiais, a nossa juventude deve aplicar-se mais, deve dedicar-se mais aos estudos. E só assim pode competir primeiro internamente, entre si própria, entre os jovens angolanos, e depois estarem à altura de competir com o resto do mundo. E nós hoje já temos bons exemplos de jovens, ainda agora nas visitas que fizemos aqui no SOIO, portanto visitamos empreendimentos do mundo dos petróleos e constatamos a ver jovens angolanos que foram contratados pelas multinacionais do petróleo, estão em posições-chave e não deixam nada a desejar se quisermos comparar com jovens de outras paragens do mundo. Tanto é assim que as companhias que os contrataram fizeram-no conscientes de que ele hoje está a trabalhar aqui em Angola, sua terra, mas a qualquer momento pode ser mandado para a Indonésia, pode ser mandado para o Golfo do México, onde se produz petróleo. Então, são quadros que atingiram um nível de categoria internacional e qualificados a trabalhar em qualquer parte do mundo. O que a nossa juventude deve fazer é precisamente isso, dedicar-se aos estudos, ao trabalho. Estudar também já é trabalhar, mas esse apelo deve ser feito não apenas ao jovem em si, porque também devemos reconhecer que nem tudo depende só dele, também depende do nível do estabelecimento de ensino em que ele se encontra. Portanto, para atingirmos a excelência e podermos competir internacionalmente, as instituições de ensino no nosso país também devem melhorar os níveis de qualidade, os níveis de exigência, para podermos atingir os padrões, os melhores padrões internacionais. Muito obrigada.
uma das grandes ou das principais críticas que recaem a nós jovens hoje estão ligadas à pressa, ao não querer esperar, ao imediatismo, ao querer tudo para ontem. O que é que o Sr. Presidente tem a dizer sobre isso? Bom, a pressa. A pressa é... Eu não estou a entender o burburinho da sala. O que é que se passa? Não se ouve lá atrás? Não se ouve lá atrás? Ah, tá bem. Posso continuar? Bom, Não, podem continuar que eu ainda não desmaiei. Quando desmaiar, parem. A tendência à pressa é característico da juventude. Contra isso não podemos fazer nada. O próprio jovem, com o andar do tempo, à medida que vai se tornando mais maduro, vai desacelerando, podemos assim dizer. Desacelerando, sobretudo na expectativa. Eu sei que está-se a referir sobretudo à expectativa. Portanto, essa pressa de ver as coisas se realizarem de um dia para o outro tem mais a ver com a expectativa de que as coisas se resolvam. Mas quando a gente põe uma semente à terra, uma semente de milho, por exemplo, ninguém consegue colher milho ao fim de 30 dias. É impossível. A natureza rejeita. Porque tudo tem os seus timings. O milho é colhido, no mínimo, ao fim de... ou já há sementes muito melhoradas, se calhar aí ao fim dos 60 dias, o que também é raro. Porque a regra são 90 dias. 90, 120 dias. Porque a natureza assim determinou, não somos nós que inventamos. Bom, isso apenas para dizer que, tanto como o milho, que tem um período mínimo de maturação para que ele possa ser colhido, o frango, antes dos 45 dias ninguém tem frango no prato, na mesa, tem que esperar pelo menos 45 dias. Tudo na vida tem o seu timing. Nós, para sermos pais, temos que atingir uma certa idade. Antes disso, nenhuma criança com 6 anos pode ser pai. Então, a resolução dos nossos próprios problemas também tem o seu timing. Ontem, em Banza Congo, alguém dizia: Presidente, temos que construir o novo aeroporto e ele tem que ficar pronto em 2020. 2020 é próximo ano. E eu dizia: sim senhora, vamos ter novo aeroporto, mas eu garanto-lhe que não vai ficar pronto em 2020. Vai ficar pronto bem depois de 2020, porque não é possível. Ninguém faz um aeroporto em 8, 9 meses. Portanto, apenas para dizer que é normal este sentimento de ansiedade, de pressa por parte da juventude, mas à medida que os jovens vão crescendo, vão se apercebendo que às vezes não é apenas uma questão de querer, é uma questão de poder. Nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no dia seguinte, mas não é possível. Nós queremos que aconteça amanhã, mas só é possível que elas na realidade aconteçam daqui a
há muito mais dias. Portanto, esta era... Okay. O Sr. Presidente tem feito uma aposta evidente nos jovens. Numa sociedade onde o conflito geracional existe, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que alguma vez alguém lhe aconselhou a não apostar na juventude? Porque há um certo argumento que a juventude não tem experiência e, como disse anteriormente, tem muita pressa. O que tem a dizer acerca desses comentários? É evidente que conselhos desses já tive, não é? Mas é daqueles casos de não ligar. Porque eu disse aqui perante todos que foi graças à entrega da juventude que desde muito cedo desempenharam funções de grande responsabilidade que o país está de pé. Então, como é que a gente vai dizer não confia na juventude? Experiência ganha-se, ninguém nasceu experiente, não existe. Um bebê experiente existe? Não há bebê experiente. Então, o bebê não tem experiência. E a experiência na vida a gente vai ganhando, e ganhamos até morrer. É um processo que é contínuo. Ninguém nasce com experiência. A experiência ganha-se, aprende-se. Muito obrigada, Sr. Presidente. Experiência ganha-se, aprende-se. Bom, nós vamos passar para a próxima fase do nosso diálogo. Vamos passar à nossa plateia. Então, foi esta a primeira parte da conversa do Presidente da República com os jovens do Zaire, a colocarem as perguntas, a colocarem as questões que também têm a ver com a necessidade do emprego, a necessidade de começarem a promoverem mais a educação, a cultivarem-se mais para acompanhar a dinâmica da sociedade. Nós voltamos noutros espaços, com certeza, para trazer o que se passou aqui na Escola Superior Politécnica do Soio. Boa tarde.